E aí, como é que vocês estão? Hoje são 31 de outubro, uma sexta-feira. Tô aqui em casa, me preparando para viajar, mas viajar para o Brasil. Mas o que eu queria falar para vocês, fazer esse vídeo, é sobre a Landstar. Esse ano de 2025 foi quando eu me tornei dono de caminhão e eu fui para JB Hunt. Em outro vídeo eu posso contar por que eu escolhi a JB Hunt, mas sempre a Landstar, quem acompanha meus vídeos sabe que a Landstar sempre foi assim a número um. Todo mundo que sonha em ter um dia um caminhão, a Landstar sempre foi a número um. Todo mundo quer ir para a Landstar. E quando eu me tornei dono de caminhão em janeiro desse ano, acho que foi no final de janeiro, início de fevereiro de 2025, eu escolhi a JB Hunt, mas eu posso em outro vídeo falar sobre isso. O que eu quero falar nesse vídeo é o processo da contratação da JB Hunt. Porque muita gente pergunta sobre os processos, quer saber como é que é o orientation, como é que é o processo de contratação. E assim, eu não achei nenhum em português, eu não achei nenhum brasileiro que tivesse feito esse tipo de vídeo entrando na Landstar. Então eu tô fazendo porque o porquê que eu mudei, eu me decepcionei muito com a JB Hunt. Foi assim, o pior ano para mim de caminhão foi esse. Não foi nem um ano, né? Eu entrei em março e saí em setembro da JB Hunt. E aí também eu posso em outro vídeo falar por que eu saí. Aí quem lembra, ó, RTI foi onde eu fiz o lease do meu caminhão e tirei o Dylion. Pois é, mas o que eu quero falar é sobre a Landstar. A Landstar, o processo de contratação, quando eu apliquei pela primeira vez, a minha recruta disse que seria mais ou menos um mês, 30 dias, né? Só que aqui nos Estados Unidos eles sempre dizem, uma semana, 2 semanas para chegar a tua carteira, para isso, para aquilo, e sempre chega antes. Então eu fiquei tranquilo, não vai ser 30 dias para me contratar com todas as empresas que eu já passei. Já trabalhei em 4 empresas, né? E o processo de contratação sempre é muito, muito rápido. Se você não tiver nenhum problema, né? Com justiça, com multa, com acidente e tudo mais, com droga. E aí eu fiquei tranquilo, não vai ser tudo isso, cara, mas foi. Por isso que eu acho que é tão importante fazer esse vídeo para quem pretende um dia entrar na Landstar. Realmente eles são muito mais rigorosos com cada detalhe, eles são muito rigorosos com tudo. Você vai ser assinalado por um recruta. Ele só tem 3 centros de recrutas, um na Indiana, um na Flórida e um na Georgia, se eu não me engano. Só tem esses 3 lugares. Eu não sei quantas pessoas são, quantos recrutas são, com quantos eles trabalham, com quantos motoristas ao mesmo tempo. Eu sei que, gente, eles são muito criteriosos. Qualquer detalhe que tiver errado, tipo 2290, só por causa, não, a marca d'água não dá para ver. Eu acho que eu mandei umas 3 vezes o 2290 até me aceitarem. A inspeção do caminhão, a inspeção é muito legal, porque quando você entra em qualquer empresa como dono de caminhão, a empresa te solicita uma inspeção do DOT, que é uma inspeção a nível federal. Aí você vai em qualquer lugar, qualquer oficina, qualquer posto, paga uma inspeção do DOT, que eu acho que é uns $50, foi 55 a minha. E aí eles fazem a inspeção do DOT num formulário lá do DOT e tu manda para a empresa que está te contratando. Foi assim na JB Hunt, rápido, papo. Só que na Landstar não. Na Landstar eles disseram para mim, olha, avisa para eles que tu tá fazendo lease com a Landstar. Tu tá aplicando para a Landstar. Aí eu fiquei, cara, qual é a diferença de ir fazer uma inspeção e ter que dizer que eu tô fazendo lease para a Landstar, né? Aí, mas beleza, eles disseram para fazer, eu fui lá no TA, 10 minutos aqui de casa, e falei para eles, olha, é para Landstar e tal. Aí, quando eu falei com o mecânico, eu perguntei para ele qual era a diferença, por que eu tinha que enfatizar que era Landstar, e ele me explicou que a Landstar tem um formulário próprio. Aliás, não foi o mecânico, foi o rapaz lá do balcão. A Landstar tem o formulário próprio dela
e existem inspetores Landstar. Por exemplo, o mecânico lá no TA, nesse TA aqui perto de casa, só tinha um mecânico que tinha que poderia fazer a inspeção da Landstar. Nem o outro poderia fazer. Eles devem fazer algum curso, alguma coisa da Landstar e se credenciam para fazer inspeções da Landstar. Então eu tive que esperar 7 horas. Eu cheguei lá meio-dia, como eu estava com o meu caminhão, eu fui dormir. E quando eu estava no meu horário, eles me ligaram. Mas é isso, eu tive que esperar o inspetor, o mecânico com curso, com treinamento da Landstar, que eles chamavam de inspetor da Landstar, e só ele poderia fazer a inspeção no meu caminhão. E qual é essa diferença de, porque, qual é realmente... Aí quando eu tive a oportunidade de conversar com o mecânico, ele falou que a Landstar realmente, os requisitos dela para fazer a inspeção são sempre acima um nível do federal. Por exemplo, para quem é caminhoneiro deve saber que o nível da borracha dos pneus do trailer tem que ser 2,32 o mínimo, o drive é 4,32 e o steers é 6,32. Essas são as referências mínimas dos nossos pneus aqui nos Estados Unidos. O trailer é 2,32, que é 2, é fracionado, 2/32, 2,32 avos, que fala, eu acho que em fração no Brasil, né? É assim que fala aqui. Então vamos falar sem a fração, vamos falar assim, 2, 4 e 6. O mínimo para o trailer é 2, o mínimo para a tração é 4 e o mínimo para o pneu da direção são 6. A Landstar, como eu falei, ela sempre está um nível acima da regulamentação federal, do DOT. Ou seja, o pneu do trailer, que seria no mínimo 2, é 4. O pneu da tração, que é no mínimo 4 pelo federal, é 6 na Landstar. E o pneu da direção, que é no mínimo 6 para o DOT, é 8 para a Landstar. Então foi isso que o mecânico me explicou. Tudo na Landstar você tem que estar um nível acima do que a inspeção federal pede. Assim, a Landstar ela não tem frota de caminhão, a Landstar só tem trailers. Ela não tem funcionário, nós somos como se fossem terceirizados, né? Então eu acho que eles fazem isso já para eles não terem problema, eles não terem multa, eles não terem nenhum tipo de dor de cabeça com inspeção de caminhão, com multa e tudo isso. Por isso que eu acho que eles são tão rígidos. Então essa é a diferença da inspeção que você vai ter que fazer. E eu acho que deve ser 2 vezes no ano, porque na JB Hunt era 2 vezes no ano, se eu não me engano. E o DOT, a lei federal, ela requer uma inspeção anual, tanto que é chamado de inspeção anual. Agora, cada empresa tem suas regras. Na Landstar eu ainda não tenho certeza, mas eu acredito que sejam pelo menos 2. Aí, por que isso? Porque eles querem que você, quando você vai fazer essa inspeção, se o seu caminhão não passar, você não pode rodar pela empresa. Pela legislação federal do país, você poderia rodar. Mas como eu vou estar rodando com o Authority da Landstar, na porta do Dylan vai ter o adesivo da Landstar e vai ter o número do DOT da Landstar. Então, quer dizer, eu estou rodando com a Authority da Landstar. Então, eu tenho que seguir as regras deles. Então, por eles, eu não poderia rodar, mesmo atendendo a legislação federal do país. Eu não poderia rodar se eu não estiver atendendo às exigências da Landstar. Então, é essa a diferença entre a inspeção e realmente eu, conversando com o mecânico, eu vi que realmente o que diziam que na hora da contratação, papelado e tudo mais, e na hora da inspeção, realmente a Landstar. E eu quis ir a fundo nisso, realmente, para poder explicar, para poder fazer o vídeo e realmente mostrar qual é a diferença. E eu vivenciei isso, e é isso que eu sempre gosto de fazer, é eu passar pelas coisas, eu conversar com as pessoas e poder falar no vídeo realmente o que está acontecendo. Outra coisa, o inglês. Hoje em dia tá acontecendo muito acidente, e aí sempre quando é um estrangeiro, aí tem um problema na carteira, o non-domicile CDL, eu não vou entrar nesses detalhes, mas está tendo muito, agora está tendo uma lei também
que essa lei já existia, mas agora o Donald Trump está sendo mais rigoroso com essa lei, que ele tá tentando tirar da estrada quem não fala inglês. Não é inglês fluente, não é inglês perfeito. Muita gente tá agoniada, tá apavorada, mas mesmo que você tenha o que a gente chama de broken English, que é o inglês que você consegue viver, que é o inglês que você consegue fazer suas coisas sem precisar de um tradutor, sem precisar usar o celular, sem precisar ligar para ninguém. Esse tipo de inglês tá ótimo. Não tem nada de tem que ser inglês fluente e tudo mais. Isso não é verdade. Então tá acontecendo isso no país e o que eles estão fazendo? Eles estão tirando as pessoas de serviço. Que se você não conseguir se comunicar com o policial, com o oficial que lhe parar, eu concordo, realmente essa pessoa não pode estar dirigindo uma carreta, porque na hora de um acidente, que eles se preocupam assim, o cara não consegue ler uma placa e bate o caminhão, por exemplo, numa passagem de nível, numa passarela, seja lá o que for. Mas imagina numa situação de emergência, você puxando hazmat, alguma coisa, cara, as pessoas vão falar, faz isso, faz aquilo, pega o extintor, e você não entender nada, sendo que você pode ser o causador de uma tragédia. Então eu realmente eu concordo que tem que ter sim um nível de inglês no mínimo, que você entenda o que o policial está falando, que você possa se comunicar. Eu acho que para todo o país, eu sempre dou o exemplo do Japão, é um país que eu sonho em visitar. Se eu fosse me mudar para o Japão, eu ia tentar falar o mínimo de japonês, eu não ia chegar lá no Japão, não, eu vou viver aqui falando português, eu não tô nem aí e acabou-se, entendeu? Porque infelizmente eu já ouvi isso de brasileiros, de que eu não tô nem aí para a cultura americana, eu não vou falar inglês, eu vou viver aqui falando português e acabou-se. Quer dizer, a pessoa quer todo o bônus de viver na América, da segurança, dos filhos estudarem aqui, aprenderem inglês e tudo mais, mas ele não quer nenhum ônus. Ele não quer saber de nenhum ônus. Tem gente que não paga nem imposto, entendeu? Então eu sou contrário a isso mesmo, sempre fui. E eu não vou mudar. Aí o que eu tava falando, tem esse problema da língua. Uma coisa que eu notei na Landstar também, que sempre todo mundo me perguntava nos meus vídeos, precisa de inglês para dirigir caminhão, e eu sempre falei, venha para os Estados Unidos com o melhor inglês possível. Não é só no trabalho, é para toda a tua vida. Até para conseguir morar num local melhor, que pague muito menos, com custo de vida baixo. Como é que você vai ficar viver num local desse se você não falar inglês? Sempre dependendo de alguém. O que eu pude perceber em relação à Landstar é que você precisa ter realmente um nível de inglês. Se você conseguir entrar na Landstar, é porque o teu nível de inglês está ótimo em relação a essa lei, em relação ao DOT, em relação a conversar com o policial ou com qualquer autoridade. Porque, como eu falei, você vai ser assinalado a um recruta, e eles são muito rigorosos para tudo, e esse recruta vai estar te mandando e-mail. Esse recruta vai estar, para quem é caminhoneiro conhece um aplicativo chamado do Driver Pulse, se eu não me engano é isso, Driver Pulse. Eles usam muito esse aplicativo, eles mandam mensagem de texto e mandam mensagem nesse aplicativo, e também ligam para você. Então eles te explicam, olha, isso aqui tá errado, olha, isso aqui eu quero assim, olha, isso aqui é assim. Então você conversa muito com o teu recruta, para ir encaixando cada detalhe da contratação. Por isso que demorou esses 30 dias. É um back and forth, toda hora com recruta, para ir se encaixando em tudo, cara. Tem que tirar foto da placa do motor por causa da lei lá da Califórnia, de emissão de gases poluentes e tal. Cara, é a maior coisa. Então você tem que ter uma comunicação muito correta, muito ativa com o teu recruta, até você ser contratado e receber o e-mail de boas-vindas à Landstar que eu já recebi. Então é isso que eu queria passar. Realmente demora para você ser contratado na Landstar, porque eles são rigorosos com a documentação e eles são rigorosos com a inspeção. Então acho que isso vale para todos os níveis, todo o trabalho que eu vou ter com a Landstar. Eu acho que vai ser tudo bem. E eu acho isso bom, tá? O mecânico me falou, tem muito motorista que não gosta, porque por ter um nível de exigência mais alto, você tem que estar mantendo o seu caminhão
um estado de conservação, de manutenção acima do que a lei necessita, acima do que a lei pede. E eu não acho isso ruim, eu acho isso ótimo. Quer dizer que, até ele falou, por exemplo, se tiver fazendo uma inspeção e eles verem a etiqueta da Landstar no teu caminhão e tiverem outros caminhões na fila, provavelmente o teu eles vão mandar passar e vão fazer inspeção em outros, porque o DOT já sabe que se o teu caminhão tem um adesivo de inspeção da Landstar, ele está acima do que a lei exige, então ele sabe que o teu caminhão vai passar na inspeção. Lógico que isso não deve valer, isso não é uma verdade absoluta, não é porque você tem um logo da Landstar que você não vai sofrer inspeção, que você vai sempre passar nas balanças e tudo mais. É óbvio que isso não é uma verdade absoluta. Ele só quis dizer que numa situação de ter que escolher, provavelmente quem é Landstar eles vão mandar passar porque eles conhecem o nível de exigência da empresa. E então era isso que eu queria fazer esse vídeo, até porque eu não faço vídeo há um tempão, né? E eu tô me preparando aqui para ir pro Brasil, vou fazer gravações lá em Manaus, tô indo com a minha filha e com o namorado dela. Vou mostrar aqui para vocês, ó, as coisas aqui em casa, ó, que eu já recebi. Aí, ó, tem que colocar no dial. Mas eu só vou fazer isso quando eu voltar do Brasil. Eu tô indo passar 2 semanas lá com a minha família e só quando eu voltar que eu vou adesivar a orientação. E isso ainda não teve orientação, tá? Esse vídeo é só da aplicação para trabalhar, para ser contratado. Eu já recebi o e-mail de boas-vindas. Já tô contratado pela Landstar. Agora só falta fazer o orientation, que eu vou fazer só quando eu voltar do Brasil. E aí eu também vou fazer outro vídeo sobre orientation para deixar esse vídeo aí para brasileiros que um dia queiram se aventurar e queiram entrar na Landstar. Vou mostrar aqui o Dylan para vocês. O Dylan tá aqui, vai passar 2 semanas aqui, meu bebê, na garagem, estacionadinho aí, bonitinho. Então é isso, quando eu voltar do Brasil, eu vou fazer eu vou para orientation, vai ser em Indiana. Como eu falei, são 3 lugares que eles têm aqui de orientation, de base. E aí eu faço um novo vídeo falando como é que foi o orientation, tudo que eu fiz lá, o tempo que demorou. Eu faço um outro vídeo aí para deixar no canal para o futuro, para os brasileiros que tiverem dúvida, pode entrar em contato. Quiserem tirar dúvidas sobre a Landstar. Uma coisa que eu vi na Landstar, eles têm até hotshot, eles têm flatbed, eles têm dry van, eles têm hotshot, que eu fiquei impressionado. Eu não imaginava que a Landstar você pode trabalhar se você tiver sua picape e quiser fazer hotshot. E o resto eu não lembro. Mas é isso, beleza? Abraço.